Olá, meus irmãos, que as bênçãos de Jesus estejam dentro dos nossos corações. Muito bom estar aqui mais uma vez para que possamos fazer as nossas reflexões, nos conectando, nos ligando a essa doutrina grandiosa, esclarecedora, que vem nos consolando os corações em momentos difíceis, de dificuldade. Atualmente, na situação que o planeta vem vivenciando, essa doutrina aquece os nossos corações e vem como bálsamos nos dar força e coragem. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que Jesus já abordava e falava 2000 anos atrás, mas nós ainda, na nossa infância espiritual, no nosso estágio espiritual, ainda pouco compreendemos, ou até podemos compreender, mas não colocamos em prática, não fazemos os esforços para que nós possamos nos melhorar nesse sentido. Então hoje nós vamos falar sobre o tema daquelas criaturas que estão no nosso caminho, que nos perseguem, aquele que Jesus fala, amai-vos os vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos. E aí eu inicio lendo uma mensagem e depois nós faremos as nossas reflexões. O nome da mensagem é Orem pelos que os perseguem. E ela diz assim: há momentos em que não lhe resta mais nada além de orar. Sabemos que a vontade de Deus será feita, sempre será feita. Mas não nos iludimos. Todo recomeço exige fé e confiança ilimitada em Deus. Há situações que só o tempo cura. Há feridas que demoram a cicatrizar. Cuidado com as soluções imediatistas. Cuidado com as soluções imediatistas. Nós não receberemos uma oração forte e tudo mudará repentinamente. Nesse tempo de espera, Deus nos quer de pé, cheios de fé, sem pessimismo, trabalhando e esperando o tempo de Deus. Não entremos em disputas com outros seres humanos. Valorizemos o nosso tempo, a nossa energia. E não vamos investir em quem não nos valoriza. Entregue nas mãos de Deus. Paremos de chorar, de nos lamentarmos, de sermos tomados pela ira. Oremos pelos motivos que nos causam opressão, tristeza e aperto do coração. Oremos, principalmente, por aqueles que nos tiram a paz. Uma mensagem pequena, direta, mas que, se nós esmiuçarmos, nos traz tanto significado e tanto aprendizado. Porque quando nós paramos para orar por aqueles que nós amamos, que nós possuímos admiração, que nós nos damos bem, que nós gostamos, é muito fácil. Fazemos aquelas orações fervorosas, aquelas preces lindíssimas em favor daqueles que a gente ama. Mas nos colocarmos diante de Deus, com o coração encharcado de amor, e entrar em conexão com o Pai através da prece em favor daqueles que nos perseguem, que nos injuriaram, que nos causaram alguma tristeza, alguma dor, algum sofrimento, ainda é difícil para nós. Nos colocarmos de joelhos ao Pai Criador, pedindo por aqueles que nos sufocaram diante de tamanha dor que nos causaram, ainda é penoso para cada um de nós. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, nos propôs o perdão
como remédio para todos os males. Jesus, meus irmãos, no seu legado de amor nos aconselha a orarmos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos causam dor. Até porque, na mesma medida em que nós medirmos a atitude do outro, aquilo que ele fez, aquele julgamento que nós sabemos fazer muito bem, as nossas atitudes também serão medidas da mesma forma. Então nós começamos a ver o porquê que Jesus fala tanto de orar pelos nossos inimigos, de orar por aqueles que nos caluniam e, além de orar, amar. Não somente o orar, o amar. E aí a mensagem, ela começa a colocar que a vontade de Deus sempre vai ser feita. Mas que nós também temos que dar a nossa cota de trabalho, de esforço, ter fé e confiança em Deus. E que muitas vezes, quando acontece algo que não é de nosso agrado, meus irmãos, nós temos que ter a lucidez de entender que é o que a gente precisa. Porque nós somos criaturas que nós queremos todos os sims de Deus para aquilo que nós julgamos ser bom para nós. Mas quando Deus nos dar um sim para Ele, o que para nós soa como um não, porque não está de acordo com aquilo que nós queremos, nós nos revoltamos. E até mesmo aquelas criaturas que vêm no nosso caminho, que atravessam a nossa vida e nos causam algo ruim, uma situação indesejada, ainda assim, essa criatura está contribuindo para a nossa evolução espiritual. Porque o que causa daquela situação desagradável, dor, sofrimento, ainda assim é necessária para que nós possamos aprender com esse desagrado, nos tornando criaturas melhores. Nem que seja para compreender que o outro é tão imperfeito quanto eu, e eu preciso perdoar e resignar diante do que ele me fez, porque também sou passível de erros e equívocos. Então, meus irmãos, a dor moral que nós sentimos quando alguma criatura nos causa esse desagrado, essa dor, essa tristeza, é por conta de atitudes que vêm de acordo com as necessidades próprias nossas. Muitas vezes, através dessas atitudes ruins, nós estamos resgatando erros do passado, ou estamos até mesmo nos preparando para uma vida futura. Nós não temos como saber exatamente, mas nós temos todas essas opções. E Emmanuel nos diz: quando recebemos a calúnia, a ofensa de alguém, é provação bem amarga, que não pode ser dispensada em benefício do nosso próprio crescimento espiritual. Olha o que nós falamos ali anteriormente. Emmanuel, esse espírito luminoso, mentor de Chico Xavier, quando esteve encarnado, ele nos diz que essa calúnia, essa crítica, esse sofrimento, essa dor que alguém nos provoca é provação bem amarga. Ele está dizendo que é uma provação, é difícil a nossa aceitação, mas que isso é indispensável e que atua em benefício do nosso próprio crescimento espiritual. Então, olha como é importante. É quando a gente diz assim: o que você vai fazer com aquilo que te fizeram? O que nós vamos fazer com aquilo que nos fizeram?
seja de bom, seja de ruim. Aquela pessoa fez tal coisa para mim, horrível, me causou profunda dor. O que eu vou fazer com isso que ela me fez? Eu vou retribuir na mesma moeda, lhe causando mal, ou eu vou utilizar desse ato equivocado em prol, em benefício de mim mesmo, da minha evolução, do meu crescimento. Então é o olhar que nós temos de ter, meus irmãos, diante desses acontecimentos, lembrando que as criaturas que nos perseguem e que nos causam mal, nós também somos passíveis de erros e podemos, muitas vezes, sem perceber, também estar fazendo com outras pessoas. Então, por isso, o cuidado e a atenção que nós temos de ter diante dessas situações, para que a gente não se afunde mais, para que a gente possa se utilizar de uma situação ruim que nos aconteceu, algo bom para as nossas vidas, para a nossa elevação, para o nosso crescimento. Então a mensagem diz, né, meus irmãos, que ela diz assim: você não receberá uma oração forte e tudo mudará repentinamente. Quando ele diz uma oração forte, não é que nós vamos ali orar e naquele momento e naquele exato momento tudo mudou, tudo se transformou. A oração é mecanismo luminoso, fortalece, alivia, traz consolo. Mas o trabalho, o esforço para que nós possamos conquistar aquilo que nós queremos, e eu não estou falando na parte material, eu estou falando na conquista do espírito, nas conquistas espirituais que nós temos de ir atrás para a nossa elevação. Elas vêm, como as materiais também, com esforço, com dedicação, com abnegação, com renúncia. Então, quando ele coloca a oração forte, ele não está dizendo que a oração não é eficaz. A oração é muito eficaz. É um mecanismo indispensável no nosso viver. Porém, irmã Dulce já nos diz, a oração sem obra é morta. Ou seja, temos de orar fervorosamente, mas temos que trabalhar, temos que nos dedicar e nos esforçar para que tenhamos merecimento das conquistas que nós queremos obter do Espírito. Deus nos quer de pé, Deus nos quer firme diante das situações que acontecem. Nós não estamos em disputas com as criaturas humanas. Quando nós começarmos a ver que somos irmãos e que estamos aqui para nos ajudarmos, as coisas irão se tornar mais fáceis. Ninguém aqui está disputando nada com ninguém. A nossa disputa é com nós mesmos. A nossa disputa é com o nosso interior. São os monstros que nós criamos interiormente. Essa é a nossa disputa, não com o outro. E aí ele termina dizendo, né? Pare de chorar, de se lamentar, de se irar. Ore pelo motivo que lhe traz opressão. Nós devemos orar pelas situações ruins que nos acontecem, pedindo a Deus lucidez para que nós possamos extrair delas o melhor que elas têm a nos ensinar. E ele termina: ore por quem lhe tira a paz. Orar por aqueles, meus irmãos, que entram no nosso caminho para nos causar sofrimento, tristeza, calúnia, aquele pré-julgamento que nós somos tão passíveis de fazer, né? Que nós estamos sempre fazendo. Mas nós não enxergamos que muitas vezes o que o outro faz para nós também já fizemos com outra pessoa, ou até com aquela mesma, porém em outras situações. Então, meus irmãos, quando a gente fala que aquela pessoa fez algum mal para nós,
nós temos que perceber e nos fazer algumas perguntas, como por exemplo, eu estou julgando o ato de tal criatura, mas essa criatura, ela vive experiências diferentes do que as minhas, do que as nossas. Ela vem de vivências diferentes, ela tem uma história diferente da minha, da sua. E a outra questão que nós temos que refletir é: como poderemos saber o que se passa no coração daquele que nos ofende ou agride? Sabe aquelas pessoas que se utilizam da agressão, da ofensa, para se defender? Porque dentro dele próprio há uma guerra interna muito forte. São conflitos mentais, meus irmãos, psicológicos, espirituais, grandes. Então é um mecanismo de defesa que se cria. Então nós começamos a refletir, porque nós não sabemos as cicatrizes que as pessoas carregam. E essas cicatrizes deformam a personalidade das criaturas, a nossa personalidade. A gente traz coisas muitas vezes do passado, acontecimentos que nos deixam marcas muito grandes. E precisamos de muito trabalho. E requer tempo, como diz na mensagem, é preciso tempo, dedicação, para que a gente possa se libertar dessas condições negativas que acometem o nosso espírito e deformam a nossa personalidade, nos transformando em criatura amarga e nos colocando na posição de agressor, de ofensor, aquele que precisa ofender, magoar, perseguir, injuriar, para lhe dar uma sensação de comando, de altivez, mas que nada passa de extrema sensibilidade prejudicada, fraqueza, debilidade, que é preciso se trabalhar através do que nós temos ao nosso dispor, dentro da casa espírita ou da religião que a pessoa se afeiçoar, seguir, através das terapias, psicologia, enfim, todo esse arsenal que nós temos ao nosso dispor, para que nos ajude a enxergar as debilidades que nós trazemos em nós e que nós colocamos para fora de uma forma equivocada, ofendendo, machucando, entristecendo as criaturas, perseguindo. Então, meus irmãos, nós só temos de lembrar um fato também, que muitas vezes essas pedradas que a gente recebe, elas vêm também através da má fé, da ignorância, de sentimentos inferiores. Isso também acontece. Criaturas ainda atrasadas, que ainda alimentam esse tipo de comportamento, de atitude. Então, ela não vem de um... Também é um equívoco, mas é um desvio de caráter, é toda uma ignorância que precisa ser trabalhada, despertada à sua elevação. Mas ela não foi ali... Não deixa de ser um equívoco, né, como nós falamos. Mas ela vem firmada na má fé, na ignorância, e é preciso então que a criatura desperte. Talvez ela passe ali por algumas situações para que veja o quão errado é esse tipo de comportamento. E é muito interessante, e eu trouxe aqui para esse livro, Viagem Espírita, em 1862, esse livro aqui, tem um trecho que eu acho muito interessante, eu utilizo muito, porque Kardec, muito feliz na sua colocação, e nos traz de forma tão atual algo que nós temos de fazer até para que possamos viver melhor diante de situações conflituosas que tenhamos com alguma criatura. Então ele está num centro espírita, né, em viagens que ele fez em algumas cidades, e aí ele faz um discurso, né? Ele tem uma fala com os frequentadores.
E aí eu vou ler essa parte porque é muito interessante e depois a gente traz ela para o nosso tema. Kardec diz assim: meus amigos, grande é a minha alegria ao ver a família crescer a olhos vistos. É a mais eloquente resposta aos tolos e ignóbeis ataques contra o espiritismo. Parece que tal crescimento lhes aumenta o furor, porque hoje mesmo recebi uma carta de Lyon anunciando a remessa de um jornal dessa cidade, La France Littéraire, na qual a doutrina em geral e em minhas obras em particular são ridicularizadas de maneira tão infamante que me perguntam se devem responder pela imprensa ou pelos tribunais. E olha o que Kardec responde, o que se deve fazer diante dessas ofensas. Digo que devem responder pelo desprezo. Digo que devem responder pelo desprezo. Se a doutrina não fizesse nenhum progresso, se minhas obras não tivessem vingado, ninguém se inquietaria e nada diriam. São os nossos sucessos que exasperam os inimigos. São os nossos sucessos que exasperam os inimigos. Deixemo-los, pois, que deem livre a expansão de sua raiva impotente, pois essa raiva nos mostra como sentem próxima a sua derrota. Não são tão tolos a ponto de lutarem por um aborto. Quanto mais ignóbeis forem seus ataques, menos estes devem ser temidos, porque são desprezados pelas pessoas honestas e provam que eles não têm boas razões a opor, uma vez que só sabem dizer injúrias. E ele continua então dizendo, continuai, meus amigos, a grande obra de regeneração. Então ele vai dando ali todo um ponto de incentivo, né, de otimismo diante dessa situação. Mas o que eu quero retirar desse trecho tão importante é que Kardec fala como nós devemos nos comportar quando recebemos injúrias, perseguições, quando somos ridicularizados de alguma forma. E ele é muito taxativo que ele diz que temos de responder pelo desprezo. Então aqui ele fala dos ataques que a doutrina sofreu, né? Que foram muitos ataques. E nós trazemos então para a nossa vida. Quando nós nos confrontamos com pessoas que têm essa atitude diante de nós, de nos ridicularizar, de nos perseguir, de nos machucar, de nos injuriar, é responder pelo desprezo. Mas aí é importante que a gente reflita sobre esse desprezo. Lembrando que a doutrina dos espíritos nos ensina a amar incondicionalmente. Fala de amor, fala de perdão. Então Kardec aqui não está colocando desprezo como humilhar as criaturas, como se mostrar superior às criaturas. Não é isso, meus irmãos. O que Kardec coloca, o que dá para entender, que ele nos diz, o desprezo seria seguir adiante, continuar, falando assim de uma forma muito simplória, não se importar, não levar em consideração. Se não me agrega, não me eleva, não me edifica, deixa passar, deixa ir. Eu entendo que esse desprezo que Kardec fala é nesse sentido, é não se abater diante da injúria do outro, da perseguição do outro nos ridicularizar. É seguir adiante, não desviar do foco. Nenhum momento ele está falando de odiar quem nos faz isso, de qualquer ato ruim diante daquela criatura que está equivocada. Mas sim, esse desprezar é não levar em consideração, é entender que aquela criatura tem debilidades ainda e que precisa se elevar de alguma forma. Então que aquilo que ela faz de ruim para me atacar apenas é algo que ela tenta se proteger, até mesmo para não aceitar as suas
próprias inferioridades que todos nós temos. Então, esse é o desprezar. Segue adiante, continua lutando, continua fazendo o que é certo, principalmente quando ele diz aqui, quando há um sucesso, quando tem um sucesso, são os nossos sucessos que exasperam os inimigos. É quando a pessoa às vezes vê a outra caminhando, seguindo adiante, e muitas vezes não sabe o quanto aquela pessoa caiu, o quanto ela levou, ela apanhou da vida para conseguir essa maturidade e seguir adiante. É quando a gente vê aquelas pessoas bem-sucedidas que vão atrás e trazendo assim um exemplo muito pequeno, muito simples. Aquela pessoa que a gente admira, como é magra, como não sei o que, como tá bonita, e a gente, meu Deus, mas deve ser a genética, tipo, a genética dela. Como se a pessoa não fizesse esforço nenhum para estar como está. Nós não sabemos o quanto ela se cuida, se vigia, o quanto de disciplina ela tem, o quanto ela investe e valoriza esse bem-estar do corpo físico, lembrando também do cuidado com a nossa saúde espiritual, né? Mas aqui eu estou falando desse caso hipoteticamente. É quando a gente olha assim aquela pessoa que a gente diz, meu Deus, que linda, que bem cuidada, a gente não sabe o quanto ela deixou de comer coisas, de fazer coisas, o quanto que ela foi fazer de atividade física, levantou cedo para ir lá correr na rua, ou enfim, N coisas, N situações. Mas a gente só olha que ela tá magra e acha que é muito fácil. Esforço, meus irmãos. Não tem. 99,9% do planeta quer, ter um bem-estar físico, quer se olhar, se sentir bem consigo mesma. A gente quer isso, porque faz bem para nossa alma, faz bem para o nosso espírito, esse se sentir bonita. Mas a gente precisa fazer os esforços e não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Então, nesse exemplo assim muito pequeno, a gente vê como que as criaturas se comportam, como nós nos comportamos. Todo o esforço que a criatura faz, a gente começa a criar mil desculpas. Porque a gente se exaspera com o sucesso do outro. Porque a gente tem a mentalidade de achar que para o outro tudo é fácil e que para mim tudo é difícil. Então eu diminuo o esforço do outro, a dificuldade do outro, para dizer que foi fácil para ele e que é difícil para mim. Então Kardec coloca esse desprezar como uma medida de seguir adiante e continuar naquilo que vem sendo, que é certo, que vem dando resultado, que vem trazendo bons frutos. E aqueles então que se negam a essa aceitação e, ao contrário disso, ainda acham meios de denegrir, de injuriar, de rebaixar, é porque muitas vezes não entende e acredita não ter a mesma capacidade, quando todos nós temos capacidade. Depende dos esforços que nós fazemos, nos colocamos à disposição para que tenhamos as condições de executar algo em que nós queremos. Então, essa reflexão que a gente tem que fazer diante daquelas criaturas que estão nas nossas vidas para nos causar algo ruim dentro de nós. E aí Emmanuel sabiamente nos diz: renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça, misericórdia, sabedoria e entendimento. Jesus, meus irmãos, é a nossa maior prova quando Ele perdoa e pede ao Pai que nos perdoe no momento de sua crucificação. Um momento derradeiro, porque Jesus nos perdoou todo o momento que esteve encarnado aqui no planeta e continua. Então Ele é a prova viva.
Ele é o guia e o modelo. Ele está nos dizendo que diante de injúria, de perseguição, nós devolvemos como? Com o nosso perdão. Ou, como diz Kardec, pelo nosso desprezo, no sentido de que não importa, continua, segue adiante, firma o passo e vai, está dando certo, é assim, a estrada é difícil, Jesus disse que não seria fácil, mas que todos nós temos capacidade de sermos luzes. É Jesus que diz que somos deuses e luzes. Jesus que diz. Mas ele não disse que esse caminho não teríamos dificuldades, e que dificuldades são essas? Traições, perseguições, injúrias e tantas outras situações que nós vamos nos defrontar. Mas como diz a mensagem inicial, seguimos adiante, com confiança firme em Deus. Então, meus irmãos, reconhecendo que a má ação do nosso próximo, do inimigo, não exprime muitas vezes a maneira dele ser, e que nós podemos sim ver, descobrir um elemento de bondade no outro, no nosso inimigo, naquele que nos persegue. Amar os vossos inimigos, orai por aqueles que nos perseguem. Nós somos chamados para essa difícil incumbência, de amar aqueles que nos causam cicatrizes profundas de dor. Mas nós somos capazes, através do amor que possuímos dentro de nós. E é esse amor que nos redime. Porque o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em um amigo. Mesmo que seja difícil, nós temos condições, através do amor, de enxergar aquela criatura que até então nós víamos como um inimigo em um amigo. Nunca, meus irmãos, nós nos livraremos de um inimigo pelo ódio, opondo o ódio ao ódio. O amor, sim, é o Criador construtivo. É a sua força redentora que transforma tudo, que é capaz de transformar tudo. Porque, meus irmãos, odiar dói. Aquele que odeia sofre. Aquele que odeia sente dor, e dor na alma. Portanto, nós cristãos espíritas, amemos todos aqueles que nos provocarem dor, sofrimento, porque é esses os que mais precisam do nosso amor. Porque amar aquele que nós gostamos é fácil. Orar por aqueles que nós amamos e que nos amam é muito fácil. Agora, é essa a grande questão. É esse o exercício diário que nós temos de fazer. Orar e perdoar aqueles que nos perseguem. Um dia, meus irmãos, nós estamos caminhando para isso. Nós chegaremos ao amor ágape. É o amor que Deus tem por nós. Né? O amor ágape é o amor de Deus agindo no coração das criaturas. Quando nós chegarmos a esse nível de amor, nós não amaremos as criaturas porque apenas gostamos delas. Nós iremos amá-las porque Deus as ama. Deus nos ama. E é essa medida de amor que nós precisamos ter e que nós caminhamos para isso. Amar como Deus nos ama. O amor ágape. A pessoa que agiu, que teve uma má ação, embora nós reprovemos esse ato que ela teve, ainda assim, ela se torna merecedora do nosso amor. Por quê? Porque é nosso irmão, é nossa irmã. Porque somos filhos de Deus. E Deus irá amar aquelas criaturas
que cometem erros, Deus nos ama, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades. Como nós não vamos amar também aqueles que nos causaram amargor, que nos feriram? Está lá no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo traz muito conteúdo a respeito desse amor que nós temos que dar às criaturas que nos ofendem, que nos perseguem, que nos trazem tristezas e sofrimentos. Para aqueles que tocam o nosso coração, que afagam a nossa alma, é fácil, meus irmãos. Agora, amar aqueles que fazem o nosso coração chorar, aqueles que deixam o nosso coração em pedaços, esse sim é um esforço que nós temos que fazer. Vamos amar, meus irmãos, aos poucos. Vamos trabalhar esse amor incondicional dentro de nós. Incondicional no sentido de conseguir amar todas as criaturas, aquelas que nos são caras, queridas, amadas, e aquelas que são difíceis, que nos provocam sentimentos ainda negativos, que não são elevados, porque essas precisam do nosso amor. Algumas pessoas merecem o nosso amor, outras precisam dele. Então vamos nos lembrar disso e vamos procurar nos elevar no sentido desse amor incondicional que nós temos todos os dias, oportunidades de trabalho e edificação do nosso espírito diante dessa situação, que é orar e amar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos, desejando a eles luz e não trevas, porque todo aquele que deseja escuridão, treva para o outro, está se colocando numa situação de escuridão e trevas. Portanto, vamos desejar luz às criaturas todas que estiverem no nosso caminho, principalmente aquelas que se encontram ainda sobre as trevas escuras que não lhes deixam perceber que o amor, que desejar o bem para o outro, que bater palmas pelo sucesso do outro, pela vitória do outro, é criar para si dádiva luminosa de edificação do espírito. Porque quando a felicidade do outro, a vitória do outro, o sucesso do outro for a minha vitória, for o meu sucesso, for a minha alegria, nós teremos entendido tudo. Fiquemos na paz de Jesus, mergulhemos nos braços do Mestre, que nos acalma, que nos socorre, que nos ama incondicionalmente. Obrigada, irmãos, por terem chegado até aqui juntos e que possamos ter uma semana de paz e harmonia. Que assim seja.